bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando na nossa vida e em todas as áreas ao nosso redor. Meu Deus, hoje estamos no 13º dia desse propósito. É o penúltimo dia deste propósito e pedimos um liberar do Senhor sobre nós. Nos unja, Senhor, com a tua unção. Nos capacite com a tua unção. Nos ajude com a tua unção. Oramos também, ó Deus, para que as promessas que o Senhor tem na nossa vida venham se cumprir. Que tudo aquilo que tu tens prometido venha se realizar. Eu oro agora, Senhor, por cada parede que o inimigo tem levantado como um obstáculo na vida dessa pessoa, para se tornar algo intransponível, impossível de ser passado. Que nesse momento, Senhor, essas paredes, essas fortalezas que o inimigo tem levantado contra a vida dessa pessoa, sejam quebrados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora porque o Senhor é o Deus do impossível. Tua palavra diz, Pai, que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Por isso nós oramos agora quebrando toda a fortaleza espiritual, todo muro que tem se colocado na vida dessa pessoa como um impedimento a ela de avanço, de crescimento e de viver o que o Senhor tem para a vida dela. A abençoe, Pai, dando o Senhor livramento, dando o Senhor o socorro, dando a saída, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu comecei a oração aqui e tive uma visão de um muro muito alto e muito grande, muito extenso. E na parede daquele muro eu vi uma nuvem, sabe? Uma nuvem preta na parede daquele muro, colada com a parede daquele muro, e se estendia. E eu quero dizer para você que toda a fortaleza que o inimigo tem levantado contra a tua vida está caindo por terra no nome de Jesus. É por isso que você não pode parar de orar, porque é na oração que estamos rompendo, é na oração que aquilo que tem se tornado impossível na sua vida vai se tornar possível, porque o nosso Deus vai dar vitória para aqueles que estão em oração. Amém? A vitória é para quem está em oração. Então pega aí essa palavra como uma palavra de Deus sobre a tua vida. Quero começar com um testemunho da Karen. Olha que testemunho bonito esse dela. Profeta, Deus tem realizado muitas bênçãos na minha vida. Voltei para Deus e não perco mais uma live sua. Eu estava afundada na depressão, sem esperança e alegria. Mas quando me aproximei de Deus, Ele me restaurou e me tornou uma nova pessoa. Eu sofria desde criança com hiperidrose, de modo que eu não conseguia nem usar chinelo. E hoje estou completamente curada, graças a Deus. Obrigada por ser um canal da comunicação de Deus. Que coisa boa, Karen. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo faz. Jesus Cristo opera milagres. Amém? Eu creio nisso. Eu creio, Jesus Cristo opera milagres. Deus me deu uma palavra, 4 direções para viver incrivelmente. 4 direções para viver incrivelmente. Quero pedir a você que está entrando agora aqui nessa live, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aqui a tua curtida e compartilha essa oração com 7 pessoas. Manda para amigos, manda para parentes, manda para grupos que você está. Compartilha nas tuas redes sociais essa oração.
E você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve aqui, você não vai se arrepender. A oração, ela ataca diretamente o mal, ataca diretamente a ação contrária do inimigo contra a sua vida. Amém? Acredito que esse propósito que nós estamos em 14 dias, Deus está operando, Deus está fazendo algumas coisas novas. Amém? Hoje é o 13º dia desse propósito, amanhã nós vamos encerrar. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito e eu posso afirmar para você, Deus responde orações. Deus responde orações. Amém? E na segunda-feira nós vamos começar um propósito pedindo a bênção de Deus sobre a nossa casa. Pedindo que Deus abençoe a nossa casa. Também vamos fazer 14 dias pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa casa. O que Deus colocou no meu coração sobre as 4 direções é que nada que é externo pode preencher um vazio interno. Nada que está lá no mundo pode preencher o vazio de dentro. No Salmo 116, verso 6, a Bíblia diz: o Senhor guarda os simples. Quando me acho abatido, Ele me salva. Quando me acho abatido, Ele me salva. Não é o carro novo que vai te salvar. Não é os amigos que vão te salvar. Não é a influência que vai te salvar. O que vai te salvar no dia que você estiver abatido, no dia do vazio, no dia que você sentir a dor da alma, se chama o Senhor Jesus Cristo. E a carência, ela nos faz buscar solução em lugares errados. Isso é o mais triste, e a gente vê hoje muitos jovens se perdendo, porque muitas vezes algo que está dentro da alma deles, eles pensam que vão preencher indo numa festa, com muitos amigos, ou vivendo uma vida intensa no pecado, nas coisas erradas, e não é isso que vai preencher o vazio de dentro. Não é nem você, brigar com o mundo, porque há pessoas assim, elas estão revoltadas e elas brigam com todo mundo. Pessoas que estão assim, estão sofrendo de uma carência, uma ferida emocional que somente Deus pode preencher. Às vezes, o que você está sentindo de vazio, o que você está sentindo de dor, o que você está sentindo de indignação, na resposta, não vem, das coisas estarem bem no lado de fora, mas de você no lado de dentro, buscar a resposta de Deus para a sua vida. Buscar, a presença de Deus para encher você, a palavra de Deus para encher você. Algumas pessoas, e essa é a diferença entre a pregação e a motivação. A motivação você ministra a você. Você busca a resposta em você. Agora, a pregação, a palavra profética, ela aponta para a Bíblia, aonde vai preencher você verdadeiramente. Por isso, entenda isso. Somente Deus pode preencher esse vazio interno. Quando houver situações que você não souber lidar, corra para o colo do Pai. Porque sempre nós vamos passar por situações na vida, situações inesperadas, situações que a gente tem que chorar quieto, situações de injustiça, situações até de maldade que as pessoas usam contra a gente. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor é o nosso socorro, socorro bem presente na hora da angústia. Quando houver situações que você não sabe lidar com elas, situações que vão fugir do seu controle, porque a bem da verdade é que há situações que fogem do nosso controle, fogem dos nossos planos,
saem completamente, sabe, do nosso raio de ação. Quando houver essas situações, a Bíblia diz que o Senhor será o nosso socorro e nele nós temos abrigo. Ele é o nosso abrigo. Eu fico pensando, a gente sempre quando lê a história de Davi, fala muito da vitória de Davi sobre Golias, mas acredito que o maior desafio que Davi ele teve foi ter que enfrentar a traição de quem ele admirava, foi ter que se desviar das lanças de quem ele amava, que era Saul. Então Davi tem que sair da presença de Saul, fugido, para então reconstruir a sua vida. Só que Davi estava como um foragido. Ele estava sendo procurado não só por um rei, mas por um exército. Então, de homem de grande valor dentro do exército, ele se torna perseguido em toda a nação. Ele vivia se escondendo, ele vivia dependendo de Deus para fugir das garras de Saul. E esse homem teve que buscar em Deus o abrigo para a sua alma, o abrigo para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você: quando o mundo estiver te perseguindo, quando você se decepcionar com pessoas, corra para o colo do Pai. Corra para o colo do Pai. Vá para Deus. Vá para Deus. Ele é o único que pode lhe dar abrigo. A presença de Deus é capaz de trazer sobre nós uma segurança inabalável. Em Isaías 55, verso 9 diz: pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A terceira coisa que você tem que fazer é silenciar para ouvir a voz de Deus. Se você quer realmente viver um caminho incrível aqui nessa terra, silencie. Às vezes falar muito não dá certo. Às vezes tentar explicar não dá certo. Às vezes expor as tuas razões também não dá certo, porque as pessoas, quando não querem entender, elas não entendem. É por isso que você tem que silenciar diante de Deus. Silencie. Fique você e Deus. Não exponha o que você está sentindo, não exponha o que você está passando. Só você e Deus. Lute essa guerra em silêncio. Lute em silêncio. Guerreie em silêncio. É essa a decisão que nós precisamos ter. Porque existem situações na nossa vida que nós vamos vencer elas confiando em Deus para reverter, confiando em Deus para mudar. Então silencie para ouvir a voz de Deus. Pare de reclamar, pare de falar com um e falar com o outro para tentar ajudar você no seu problema. Você já tentou isso e não houve solução. Então é tempo de silêncio, é tempo de se ouvir a Deus, é tempo de você se consagrar, é tempo de você transformar a sua vida no altar de adoração. É por isso que eu acredito que o jejum, ele vai trazer respostas para você. Nesse tempo de silêncio, nesse tempo onde você está se colocando em Deus, você vai ter grandes respostas do Senhor na sua vida. E a quarta coisa, e aqui eu encerro, algumas rejeições são providência de Deus. Algumas rejeições são providências de Deus. E sabe por que são providências de Deus? Porque por meio daquela rejeição, Deus está provendo um escape para você. Deus está provendo um escape para o futuro que Ele tem reservado para a sua vida. Então aprenda isso. Essa é uma palavra profética para a sua vida. O fato de você não estar sendo aceito num lugar,
o fato de você não estar sendo aceito por algumas pessoas. Isso é providência de Deus, porque Deus está para fazer algo na sua vida, aonde vai ser tão grande, vai ser tão extraordinário, aonde você vai ser honrado, você vai ser abençoado. E é por isso que hoje, sabe, você não consegue fazer parte de algumas coisas. Você não consegue fazer parte de algumas pessoas, de algumas coisas, as pessoas te expulsam da vida delas, te expulsam do seu ciclo de relacionamento, porque Deus está te preparando. Deus está te preparando para um tempo novo. Deus está te preparando para algo especial, algo que Deus está provendo para a sua vida. Então confie na providência de Deus. Escreve aqui nos comentários: eu confio na providência de Deus. Amém? Eu acredito que esse novo de Deus vai trazer muita providência de Deus, e a providência de Deus, ela não vem só em forma de recursos financeiros. A providência de Deus é o ato de prover de acordo com a nossa necessidade. Tem algo que vai ser provido na tua vida de uma forma sobrenatural. Eu sinto do Espírito de liberar essa palavra. Vai haver providência de Deus sobre a tua vida. Deus vai prover coisas que você não pediu, coisas que Ele viu que você precisa no seu caminho, amigos que Ele vê que você precisa, portas que Ele vê que você precisa, caminhos que Ele vê que você precisa, acessos que Ele vê que você precisa, providência divina no teu caminho, providência divina que será liberada no teu caminho. Pega aí como palavra profética na tua vida, porque vai acontecer. Deus vai prover, Deus vai prover. Tem coisas que Deus vai prover do jeito dele, da maneira dele, no nome de Jesus Cristo. Você crê? Se você crê nessa palavra profética, você vai selar essa palavra agora. E você vai selar essa palavra compartilhando com 7 pessoas. Amém? Você vai selar essa palavra mandando para 7 amigos teus. Não é 8, não é 6, é para 7. Em nome de Jesus. Compartilhe nos grupos que você está, com a família que você está. Sele essa palavra profética. Deus vai prover o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Eu quero também lhe convidar. Hoje nós temos um programa na Rede TV às 10 horas da manhã. Vai ser incrível. E eu peço para você estar orando por nós, em rede nacional. Amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na igreja. Amanhã, 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E 15 minutos antes de começar o culto amanhã, 15 para as 9, nós vamos ungir os enfermos. E vamos fazer uma oração por todos que estão doentes fisicamente. Algo que Deus colocou no meu coração. Então, 15 minutos antes de começar o culto, eu vou subir na plataforma, eu vou pedir para ungir os doentes e nós vamos orar por cada doente que estiver antes do culto começar, tá? Por cada doente antes do culto começar. Então, às 15 para as 9, nós vamos levantar um clamor em favor da saúde de todo aquele que está doente. Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Foi uma direção que Deus me deu de orar por quem precisa de uma cura divina. Amém? E eu vou estar fazendo isso amanhã, 15 minutos antes de começar o culto. Então, 15 minutos antes de começar o culto, eu vou subir na plataforma, nós vamos ungir todos os doentes e vamos orar pelos enfermos. Foi algo que Deus colocou no meu coração no domingo passado, certo? E eu irei fazer nesse domingo. Então, eu convido você, e se você tem alguém próximo de você que está doente, que está enfrentando uma barra na sua saúde, traz essa pessoa. Jesus pode curar. Eu não curo ninguém, mas Jesus pode. Jesus Cristo pode. É nele que está a minha fé. É nele que está a minha fé. Amém? Então, nesse domingo, nós vamos ter essa oração em favor dos doentes, orando e ungindo eles com óleo também. Eu quero declarar o Salmo 91, e você que ainda não adquiriu o nosso livro Café com Jesus, adquira, tá? Esse livro aqui extraordinário, nosso devocional,
você pode adquirir diretamente do nosso site www.vinicius17.com.br, certo? E também, se você não é aluno ainda da minha academia, se torne aluno da nossa escola online, a Academia Kingdom Global. Vai ser algo incrível, vai ser sobrenatural ter você como nosso aluno, e semana que vem promete, porque nós temos anúncios especiais a respeito da academia. Vamos ter também ministrações especiais dentro da academia. Vamos ter 2 ministrações especiais dentro da academia. E também muitas notícias boas aí para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Tá bom? Para você também não esquecer, segunda-feira eu vou estar lançando a Escola de Profetas Estados Unidos e Escola de Profetas Itália. Tá? Segunda-feira nós vamos lançar oficialmente as escolas de profeta do exterior, Escola de Profetas Estados Unidos, Escolas de Profetas Itália. O que é a Escola de Profetas? É para ensinar a todos a ouvir a voz de Deus. Independente da pessoa estar começando hoje na fé ou dela ter 40 anos na fé, eu vou ajudar você a ouvir a voz de Deus, tá bom? Então, teremos o lançamento dessas 2 escolas de profeta na segunda-feira, aqui no canal, às 6 horas da manhã, ok? Muito bem. Enquanto eu declaro o Salmo 91, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Eu vou orar por todos os pedidos de oração, amém? Há alguém aí que se chama sobrenome Gamão, um sobrenome diferente, mas Deus te visita nessa hora, amém? Providência de Deus no teu caminho, providência de Deus na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu também libero uma palavra sobre a Estela, e Deus manda dizer para você, Estela, Deus visita você e a sua casa com providência divina e com resultados que você estava aguardando, de coisas que você tem plantado, amém? Não sei no que você tem trabalhado, mas você vai ter resultados. E o Senhor me mostrou a data 12 de novembro, a uma pessoa que faz aniversário aqui 12 de novembro. E o Senhor me mostrou providência de Deus que está chegando no teu caminho, por meio de alguém próximo de você. Não sei se é uma oportunidade ou algo, uma promessa de Deus que vai ser liberada sobre a tua vida, amém? Mas receba aí, porque está chegando por meio de alguém muito próximo de você. Esteja com os teus ouvidos atentos para aquilo que o Senhor vai fazer. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você agora. Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Senhor Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Toda pessoa que está orando conosco, que está clamando, que está pedindo ao Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão chorando. Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão com o coração quebrantado. Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão crendo que o Senhor abrirá esse caminho incrível a eles. Eu oro por aqueles, Pai, que estão enfrentando desafios. Aqueles que estão tristes, aqueles, Pai, que precisam de um milagre, precisam de uma intervenção de Deus no seu caminho. Pessoas, Pai, que precisam de uma visitação do Senhor no seu casamento, de uma visitação do Senhor na vida dos seus filhos. Senhor, eu oro agora e peço um milagre sobre cada pedido de oração.
eu peço um milagre e ministro também a providência divina sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo neste momento. Oramos, ó Deus, declarando que o novo de Deus está entrando na nossa saúde, o novo de Deus está entrando no nosso trabalho, o novo de Deus está entrando no nosso destino, o novo de Deus está entrando em nosso futuro e cremos que o Senhor tem reservado o melhor para nós. Nos rendemos à Tua vontade, colocamos diante de Ti toda injustiça, colocamos diante de Ti a maldade, colocamos diante de Ti a contrariedade, colocamos diante de Ti aquilo que luta, Senhor, contra nós e Te pedimos, Senhor, dá-nos a Tua vitória. Perdoamos, Pai, aqueles que nos ofendem, perdoamos aqueles que nos machucam e seguimos firmes, Pai, confiando no Teu propósito, confiando naquilo que o Senhor tem reservado para nós. Guarda a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, guarda os netos dessa pessoa, guarda a sua família, guarda, Senhor, o seu casamento, guarda o seu trabalho, pessoas que estão enfrentando, Senhor, desafios nos seus negócios, na sua empresa. Nós oramos para que o Senhor opere um milagre, oramos para que haja um toque divino, oramos para que haja abertura de portas, oramos para que haja vitória de Deus na vida dessa pessoa. Senhor, e que todo laço seja cortado agora, toda amarra seja desfeita no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida, que haja vitória no teu caminho, que toda ação do inimigo saia agora, no nome de Jesus Cristo, do teu caminho. Amém e amém. Amém, gente querida. Quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. 9 da manhã vai ter uma palavra quente aqui e depois a oração às 18 horas. Não quebre esse propósito. Você verá ainda o que Deus fará. Deus te abençoe. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra todas as áreas da nossa vida. Nos guarde, Senhor, nos livre, nos proteja do mal, das ciladas do mal, da maldade aqui desse mundo. E nós oramos profetizando a prosperidade entrando no nosso lar, a bênção, a suficiência, o Deus da provisão que nos torna bem-sucedidos em nossa família, bem-sucedidos em nosso trabalho, bem-sucedido em nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos o teu favor, no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. E hoje Deus me dirigiu a uma palavra, eu quero ser fiel a essa palavra. Quando eu acordo pela manhã e acordo com uma palavra de Deus, eu sei que o Senhor quer falar através daquela palavra. E aconteceu comigo essa manhã, quando eu despertei com essa palavra bem viva dentro de mim. E eu sei que o Senhor tem alguma informação para a tua vida aqui nessa palavra. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Se Deus te trouxe aqui, Ele vai falar algo com você. Existe algo espiritual que vai ser comunicado aqui nessa palavra. E você que está aí me ouvindo, que entrou agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas. E se não é inscrito no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você e para sua família estar aqui orando conosco e engajado nos propósitos que nós temos apresentado diante do Senhor. Inclusive hoje, no final dessa oração, eu tenho um desafio para cada pessoa que tem orado comigo aqui diariamente. Um grande desafio, algo que o Senhor colocou no meu coração ontem e que eu estarei falando sobre esse desafio hoje e talvez nos próximos dias também. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Essa é uma palavra profética, amém? Mas antes eu quero dar o testemunho da Célia.
que mandou o seguinte testemunho para a gente: a paz. O Senhor liberou uma palavra de cura para uma dor embaixo da costela direita. E eu sofria com essa dor há muitos anos. Assim que o Senhor declarou essa palavra, eu tomei posse da cura. E desde então, eu não sinto mais dores. Deus seja louvado, que Ele abençoe a sua vida e seu ministério. E a Ana mandou o seguinte testemunho: graça e paz. Eu fiz o propósito pelos meus filhos. Meu filho mais velho é autista e não aceitava o irmão caçula por perto. A primeira vez foram 40 dias, desta vez já eram 6 meses. E eu comecei firme neste propósito desde o dia 1º de janeiro. E hoje a paz entrou dentro da nossa casa. Eu não desisti e sigo em todos os propósitos com você. Toda a honra e glória ao nosso Senhor. Muitas bênçãos para ti, tua família e toda a tua equipe. Que bênção, Ana. Fico feliz da paz ter entrado. E exatamente, tem lares onde a briga, a discórdia, o conflito, a confusão é uma coisa comum. No entanto, nós não devemos aceitar. Nosso lar deve ser um lar de paz, mesmo que haja desafios dentro da nossa casa, mesmo que haja problemas, nós devemos buscar o milagre de Deus para dentro do nosso lar, a prosperidade, né? Como eu tenho dito, a prosperidade, ela não é financeira só. A prosperidade é você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. E uma família abençoada, isso é riqueza de Deus, isso é uma bênção de Deus. A palavra que Deus me deu está em Atos capítulo 28, do verso 1 em diante. Preste atenção, porque aqui tem algo para você. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. O navio que Paulo estava acabou naufragando. E eles foram parar numa ilha chamada Malta. E quando eles chegaram lá, fizeram uma grande fogueira. Paulo estava recolhendo alguns pedaços de lenha. E a Bíblia diz que uma víbora saiu, aquela lenha, aquele fogo que eles tinham acendido, e picou a mão de Paulo. E ele simplesmente sacudiu a mão na fogueira e não houve dano nenhum. Pensaram que ele era um Deus, porque havia escapado de um naufrágio e agora escapou de uma víbora. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus tem um propósito de que você chegue num lugar, porque Paulo estava indo até o seu propósito, Deus o guardou, o protegeu, o livrou. E as pessoas que estavam ali pensaram que ele era um Deus por fazer isso, mas ele era um homem, só que um homem cheio de fé. E um homem que estava indo rumo a um propósito, rumo a uma direção que Deus havia dado a ele. Porque mesmo podendo sair daquela rota, ele estava para ser julgado, ele decidiu permanecer naquela rota porque ele entendeu que existia um propósito do Senhor. Quando você está no propósito do Senhor na sua vida, quando você está no propósito do Senhor, você é guardado, você é livre do mal. O Senhor te dá grandes e poderosos livramentos de coisas que você nem imagina. É por isso que nós devemos confiar no propósito de Deus. Tudo na nossa vida deve estar ligado a um propósito. Porque se não estiver ligado a um propósito, nós não vamos ter esse respaldo de Deus.
esse respaldo, porque é o que nós precisamos. A nossa caminhada aqui nessa terra, nós precisamos de um respaldo. Nós precisamos estar protegidos por Deus no lugar que nós estamos. Então, se você está trabalhando no lugar certo, se você está morando na cidade certa, se você está conectado com as pessoas certas, você está respaldado por Deus, você está todo guardado por Deus. E mesmo que você enfrente situações de acidente, como Paulo enfrentou, bichos peçonhentos ou qualquer tipo de adversidade que venha contra a sua vida para lhe ferir, Deus lhe guardará. Deus lhe guardará. Por isso, esteja no propósito. O segredo é estar no propósito. Eu fui essa semana jantar na casa de um irmão e amigo nosso, e lá ele me relatou uma experiência que ele teve. Eu quero compartilhar isso com você porque eu senti de compartilhar isso com você. E ele chegou num lugar, uma cidade, onde ele olhou para uma casa da esquina, que encheu os olhos dele. E ele disse: é essa casa que eu vou alugar. E não estava dando certo para alugar, e ele foi então até o dono e conseguiu alugar. Sabe, deu uma insistida para conseguir aquela casa e conseguiu aquela casa. Um final de semana comum, um final de semana onde as coisas estavam acontecendo normalmente. A filhinha dele, de 1 ano e pouco, ficou presa no portão daquela casa e acabou falecendo. E uma das coisas que me chama a atenção foi um ato assim, um acidente, foi uma fatalidade, mas o que me chamou a atenção, sabe? Claro, houve a perda, mas algo que ele disse para mim, e é muito importante isso, ele disse assim: eu aprendi com essa lição. Naquele momento ele não tinha a clareza que ele tem hoje, então realmente foi um acidente. Ele disse: quando as coisas elas não se encaixam totalmente, não dá para insistir, porque eu insisti para alugar aquela casa. E quando ele falou isso para mim, eu pensei assim: essa palavra ela vai servir para milhares ou talvez milhões de pessoas, porque às vezes nós insistimos numa coisa na nossa vida, sabe, que não é a vontade de Deus, e Deus sabe que nós acabamos muitas vezes querendo uma coisa demais, e às vezes aquilo que nós queremos demais acaba muitas vezes atrapalhando no propósito, no plano que Deus tem na nossa vida. É por isso que estar no propósito é tão fundamental. Todo negócio tem que estar no centro da vontade de Deus. Toda direção que nós tomarmos tem que ser na direção de Deus. Nós precisamos estar sendo guiados por Deus. O homem, ele tem muitos pensamentos. A Bíblia fala das invenções, né, do homem, do coração do homem. O homem inventa muita coisa. E nós temos que ter cuidado para não inventar uma coisa fora da direção de Deus. De repente você, sabe, toma uma decisão de, não, sabe de uma coisa, eu vou pegar e vou largar tudo isso e vou ir lá morar no meio do nada, que essa é a vida que eu quero daqui para frente. Daí você vai lá, mora no meio do nada e aquilo, em vez de ser uma coisa boa para você, na verdade é um atrapalho. E assim é tudo na nossa vida. Para toda decisão na nossa vida que vai, sabe, nos tirar do curso, nós temos que notar se vamos ter o respaldo de Deus. Porque se você não tiver o respaldo de Deus, você pode estar num palácio, você pode estar na melhor cama do mundo, você pode estar rodeado de riqueza, você pode estar rodeado de amigos. Aquele lugar é um lugar mau para você. Aquele lugar não vai ser um lugar bom, não vai ser um lugar abençoado, não vai haver a proteção divina, não vai haver a proteção divina sobre
a sua vida. É por isso que essa palavra veio tão forte ao meu coração quando eu acordei essa manhã. Como Paulo estava no propósito de Deus, ele estava respaldado. Imagina, uma víbora o picou. E eu vou dizer uma coisa para você, da onde eu venho, lá do Rio Grande do Sul, no interior, na fronteira que nós morávamos, tem muita cruzeira, sabe? Tem muita cruzeira. São cobras muito venenosas. Teve um caso lá na região de um homem que foi picado por uma cobra e o sangue dele virou uma gelatina. O sangue dele virou uma gelatina. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando estamos no propósito de Deus, como Paulo estava aqui, a víbora o picou, mas não aconteceu nada. Ele estava respaldado por Deus. Ele estava no centro do propósito de Deus. É claro que nós não devemos, olha só, nós não devemos tentar a Deus. O fato de você estar no propósito de Deus, você pegar e fazer uma coisa maluca. Não, Deus vai me proteger porque eu estou, não. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre o respaldo divino quando nós estamos no propósito de Deus. Amém? Então, não faça coisas imprudentes também, ok? Tudo na nossa vida tem que seguir uma direção de Deus. Se seguirmos uma direção de Deus, seremos respaldados. É por isso que Deus livrou Paulo do naufrágio, livrou ele da serpente também, porque ele estava no centro do propósito de Deus. Por isso, verifique se essa mudança de curso que você está para fazer na sua vida está na direção de Deus. E não se engane. Não se engane. Busque a Deus para ver se essa é a direção de Deus na sua vida. Não force uma coisa. Não force. A Bíblia diz também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu sei que essa palavra ela é profética para a sua vida, ela é uma direção de Deus, talvez algo que você esteja insistindo e Deus está dizendo, ei, aperta o pé no freio aí, ora mais um pouco para ver se essa é a direção do Senhor realmente para a tua vida ou não. Eu sei que você chegou aqui para buscar uma direção de Deus, amém? Você chegou aqui para buscar uma direção de Deus, então, sabe, renda seu coração a Deus, renda seu coração ao que Deus está falando com você, porque eu sei, Deus está falando com muitas pessoas através dessa palavra, no nome de Jesus. E Deus colocou no meu coração de lançar um desafio aqui. Você já viu aquele filme O Quarto de Guerra? Aquela senhorinha que orava muito, era uma intercessora, depois ela ensinou a outra mulher também a orar, a interceder. Ela tinha um mural, né, no quarto de guerra dela. O quarto de guerra que a gente diz era um quarto de oração, né? Ela tinha um mural, naquele mural ela colocava ali todos os alvos de oração dela, né? Ela colocava todos os alvos de oração dela. Você sabe o que eu senti dentro do meu espírito ontem? Senti ontem, quando eu estava aqui na oração, eu senti muito forte de criar um mural de alvos de oração. De criar um mural de alvos de oração. E nesse mural colocar a nossa família, colocar nossos sonhos, colocar o propósito de Deus na nossa vida, sabe? E ficar até o fim do ano orando por isso. Eu vou criar o meu mural, certo? Eu vou criar o meu mural de oração. Ele vai ser pessoal, certo? Eu não vou ficar assim compartilhando com todo mundo os meus sonhos, mas eu vou criar um mural e vou colocar aqui na porta do meu escritório, certo? Vou colocar aqui na porta do meu escritório, claro que no lado de dentro aqui da minha sala, mas eu vou criar um mural e toda vez que eu entrar em oração, todos os meus alvos de oração, sabe, os meus sonhos, projetos, o que o Espírito Santo está colocando diante de mim, eles vão ser tocados também. Então eu gostaria que essa semana você pegasse uma cartolina grande, certo? Ou uma folha de papel A4, ou 2 folhas de papel A4, e você ali escrevesse os teus sonhos,
Se você tem uma família, cola a foto da família, sabe, ali naquele papel. Ou de repente, se você tem um projeto de construir uma coisa, pega um recorte, coloca no teu alvo de oração, certo? Casamento, enfim, recorta coisas ou só tenta desenhar um pouco e faça o seu quadro, o seu mural de oração. Amém? Eu recebi isso da parte de Deus assim, de forma muito clara, de fazer esse mural, sabe, de alvos de oração, um mural de alvos de oração. Então eu convido você a entrar nesse propósito e a fazer isso, certo? A fazer isso. Eu posso até fazer um modelo do meu mural, certo? De alvos de oração e passar para você ver como é que eu vou fazer. Posso fazer isso também, certo? Eu posso fazer um aqui, pedir para o meu pessoal no escritório fazer e deixar ele em branco, para que você veja como é que vai ficar e você fazer aí na sua casa. Mas esse é o meu desafio para você. Crie, sabe, um mural de alvos de oração e coloque no lugar que você mais ora. Até dentro da Bíblia você pode colocar esse seu mural de alvos de oração. Tenho certeza de que essa foi uma direção de Deus e vamos orar, vamos envolver os nossos alvos de oração com oração, que nós veremos milagres. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, para você compartilhar com 7 pessoas. Você pode fazer isso? Compartilhar com 7 pessoas? Faça isso agora. Compartilhe aí com amigos, com parentes, com pessoas próximas de você. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas que puder. Eu quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas e que você pode adquirir, pode dar de presente, certo? Eu tenho parceiros do nosso ministério que compraram para dar para todos os funcionários esse livro aqui, Café com Jesus. Esse livro aqui tem sido uma bênção, é uma palavra para cada dia do ano e que vai te abençoar muito. Você pode adquirir no meu site. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. 22 formas que Deus usa para falar conosco. Você deve aprender a observar os sinais de Deus. E esse livro aqui é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Tá? Eu acredito que Deus fala através dos sonhos. Então, esse livro aqui vai te abençoar, vai ser uma bênção, uma direção para você que tem muitos sonhos proféticos e que com certeza vai lhe dar luz, vai lhe dar um norte sobre o que é que você tem sonhado. E se você ainda não é aluno da Academia Kindle, ontem nós demos uma direção muito especial e quinta-feira eu vou dar uma direção também muito especial dentro da Academia Kindle Global. E se você é um empreendedor, nós vamos ter um grande evento. Eu estou anunciando para os nossos alunos da Academia Kindle Global. Você que é um empreendedor, que deseja furar o teto, como eu digo, você precisa de uma revelação, de uma estratégia de Deus. E uma chave de Deus pode mudar a sua história. Por isso, se torne aluno da Academia Kindle Global, que você vai ter acesso a essa informação. Você pode hoje mesmo fazer a tua inscrição através do meu site www.viniciusiracete.com.br. Esse é um investimento no seu destino. Isso não tem preço, isso tem valor, tá bom? Vem se tornar aluno da nossa academia e você vai ser treinado. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, não esquece de compartilhar, seja uma bênção para alguém. Está escrito assim no Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito,
para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. E se você tem um pedido de oração, coloca aqui nos comentários agora. Deus vai agir na sua vida, amém? Deus vai agir na sua casa. Eu vou estar ao vivo hoje às 9 da manhã e depois eu tenho oração às 18 horas. E hoje, nas 9 da manhã, eu tenho uma palavra muito chave para a tua vida. Não perca, 9 da manhã, ok? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e declaramos a prosperidade divina está entrando no meu lar. A prosperidade divina está entrando no meu caminho. A prosperidade divina está entrando em todas as áreas da minha vida. E eu serei bem-sucedido na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu serei bem-sucedido nos meus relacionamentos. Eu serei bem-sucedido nos negócios. Eu serei bem-sucedido no ministério. Eu serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que eu colocar a minha mão vai prosperar. No nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar esta casa diante de Ti. Eu quero apresentar essa família. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que todo impedimento dentro desta casa, todo impedimento dentro dessa família está sendo quebrado agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória a essa pessoa agora. Que todo tipo, Senhor, de laço, tira ela do laço. Tudo aquilo que é engano, tudo aquilo, Senhor, que é um caminho mau, tudo aquilo, Senhor, que pode estar preparado contra ela, tira ela agora, Senhor. Eu oro para que o Senhor segue o inimigo, afaste, Senhor, a maldade, o caçador do caminho dela, que toda ação maligna seja desfeita no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Toda mulher que está enfrentando problemas sérios de tireoide, toda mulher que está com nódulos na garganta, no pescoço, eu quero declarar saúde agora. O Senhor está me dirigindo a isso na oração. E eu quero declarar saúde a essa pessoa e que o Senhor está tirando essa pessoa de lugares de enrosco, está tirando ela, Senhor, de lugares de problema. O Senhor está tirando ela de lugares, ó Deus, que era cilada. Por isso, dá livramento agora. Essa palavra, Senhor, que foi ministrada, ela foi dirigida pelo Senhor. Meu Deus, dá respaldo para quem está no propósito e para quem está fora do propósito, Senhor. Que hoje essa pessoa receba a resposta divina dentro do seu ser, do que precisa ser alinhado, do que precisa ser ajeitado, do que precisa ser reconduzido, Pai, no nome de Jesus. Oro também para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, que toda infecção, que toda inflamação renda-se ao poder de Jesus Cristo. Ser curado. Jesus Cristo dá saúde, do alto da cabeça à planta dos pés. Toda angústia saia, toda depressão saia, todo mal que tem atacado essa pessoa, tem atacado sua mente, tem atacado a sua vida, eu digo a esse mal, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a todo mal, saia. E que o poder de Deus toque na vida dessa pessoa agora. Senhor, eu também oro para que todo aquele que tem um grande desafio no dia de hoje, eu tenho orado muito por isso. Senhor, que o Senhor dê os recursos que essa pessoa precisa. Que o Senhor dê as conexões certas, abra as portas certas e que os milagres divinos, a prosperidade divina toque na vida dessa pessoa para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Vai ter gente que está aqui nessa oração que vai ter boas surpresas de Deus no dia de hoje. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio, e sela essa palavra agora compartilhando ela com pelo menos 7 pessoas. E não esqueça de criar o seu mural de alvos de oração. Paz e prosperidade e salvação na tua casa, em nome de Jesus. 9 da manhã estarei aqui junto com vocês, se Deus quiser. Até mais.